Vamos aprender então a finança, a orientação de Deus ou os puxões de orelha de Deus para nós hoje? Para nós questionarmos o texto e vermos a causa principal, onde, vamos dizer com essas boas palavras, onde Deus está puxando da nossa orelha aí. Primeiro, quanto a investir na casa de Deus, é o texto de Ageu 1, 3 a 9. Então, Ageu 1, 3 a 9, o texto diz o seguinte: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo aí? É Deus. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Deus está dizendo o que está acontecendo com o povo. Vocês estão trabalhando muito e estão ganhando pouco. Comeis, mas não vos fartais. Não estão se sentindo satisfeitos. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Ou seja, parece que o dinheiro não rende. Escute, por favor, é Deus falando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai vosso coração a vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9, que é o último que a gente vai ler aí. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Deus diz que está segurando a bênção do seu povo. Por quê? Ele diz, ele vai responder aqui. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Escute, por favor, que esse é o primeiro puxão de orelha. Para quem crente que ainda gosta de puxão de orelha de Deus, está aí. Primeira coisa, ele diz, olha, está acontecendo com vocês é que vocês estão tendo salário, estão investindo e não estão vendo retorno, não estão ficando satisfeitos, não tem bênção de Deus na vossa vida. Estão trazendo para casa e o que traz eu assopro. Eu que estou fazendo isso. Por quê? Por quê? Porque a minha casa está deserta. Vocês estão vivendo só para a vossa casa está estucada, é a palavra aí da Bíblia, mas a minha está deserta. Então, nós devemos priorizar. Nós devemos investir na casa de Deus. Parte do nosso tempo, parte dos nossos recursos, parte do nosso investimento, parte da alegria da nossa vida tem que ser investir na casa de Deus. Não deixar a casa deserta. E é de dinheiro, trazendo o nosso dízimo, dando as ofertas, permitindo que haja mantimento na casa de Deus, mas é do nosso tempo também. Me lembro de conversar com um pastor que recebi na minha casa, ele e sua esposa, ali de Moçambique, uma igreja muito grande. Eu sempre entendi que a África estava ilesa destas realidades que nós vivemos aqui no mundo ocidental. E ele disse, irmã, tá para todo lado. E eu estou falando de uns 20 anos praticamente atrás, quando eu hospedei a este casal. E ele disse, irmã, lá na igreja tá desse jeito. Todo mundo agora, os crentes, tudo estudando, tudo fazendo mestrado, tudo estudando, voltando a estudar, todo mundo trabalhando trabalho extra. Uma loucura, a gente não tem mais voluntário. O coitadinho do único irmão que tem para lá para o som, o coitado não tem ajudante, ele tem que correr de lá de trás e o templo é enorme. E aí ele contando alguns detalhes, como as pessoas já não estavam indo mais nos cultos de oração e doutrina, como já não tinha obreiro para fazer nada na casa de Deus. E a minha pergunta é, será que Deus não vai fazer a mesma coisa conosco hoje? Porque por acaso nós não estamos fazendo a mesma coisa que Israel fez? Tomando conta da nossa casa, construindo um império da família, do que é meu, e deixando a casa de Deus deserta. Quem está lá no ciclo de oração? Quem está lá apoiando com a música? Quando Deus te deu este dom e lá está abandonado. Mas agora eu não posso, irmã. Não pode! Não pode, nós não podemos, este é o primeiro puxão de orelha, abandonar, deixar deserta a casa do Senhor, não só com as finanças, mas com o nosso tempo e o talento que o Senhor nos deu. Então, é o primeiro puxão de orelha. Segundo, a orientação de Deus para as finanças. Queremos saber a orientação de Deus para as finanças? Daí. Não deixe de investir na casa de Deus. E como tempo é dinheiro, né? A gente sabe disso muito bem para dizer para os outros. Mas dê o seu tempo também na casa de Deus. E por último puxão de orelha. Não se inquietar. Mateus capítulo 6, versículo 20, 24, 25, depois do 32 a 34, e essa é a última leitura que nós vamos estar fazendo. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra. Eita, já começou bravo demais. Não ajunteis tesouro na terra. É forte, irmãos. Olha a palavra de Deus aí, Jesus falando.
É muito forte. Porque onde a gente vai juntar tesouro? Para a gente só existe a terra, mas não. Jesus diz, não ajunte. É muito forte, seu puxão de orelha é muito forte, irmãos. Muito forte, irmãos. Porque é Jesus que está dizendo, contexto do Novo Testamento. Não ajunte tesouro na terra. Mas nós queremos rasgar este versículo da Bíblia. E bom seria mesmo. E os empreendedores do reino não têm mais aonde colocar a sua teologia, porque definitivamente não podem ler este texto. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Com certeza é um tesouro diferente, irmão. Lá não é dólar, lá não é real, lá não é ien, lá não é euro. Ajunte tesouro no céu, onde não tem traça, nem ferrugem consome, não ladrão não mina, nem roubam. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ah, que verdade espiritual. Escute aí, por favor, puxão de orelha do céu. Porque odiar um, e esse é forte, a gente vai odiar o dinheiro ou odiar Deus, a gente diz que não odeia nenhum, e amar o outro. Ou se dedicará se dedica a Deus ou ao dinheiro, desprezará o outro. E é isso que acontece. Mas não podeis, disse Jesus, servir a Deus e a Mamon. Mas a gente diz, pode. Na nossa teologia, pode. Mas por que nós não estamos vendo que nós estamos desprezando e abandonando ao Senhor? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo. Tá aí. Não se preocupar, como, irmã? Pelo que haveis de vestir. É Jesus que está dizendo. Jesus pergunta, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Parece até que Jesus não sabe. A gente diz, irmã, claro que é. Sem comida e sem roupa, como é que a gente fica? Aí Jesus continua, porque todas estas coisas os gentios procuram, em outra palavra, o mundo. Acabamos de falar, só que eles procuram por uma ótica diferente, que é completamente diferente de Jesus, do reino de Deus. Aí escuta Jesus falando ainda aí, escuta por favor, em nome de Jesus. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou nós cremos em Deus que Ele é nosso Pai, ou não cremos nele. Agora para quem não crê Deus, tem que ir atrás da sua prosperidade aqui. Agora para quem crer em Deus, tem que crer que Ele sabe da nossa necessidade. Mas esse mesmo Jesus, filho do Pai Celestial, de Deus Todo-Poderoso, estando aqui na terra, nos disse, mas buscai primeiro. Estamos falando de investir na casa de Deus. E ali, como lá no tempo de Ageu, era o último. Jesus não, busca primeiro. A prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. E aí Deus se compromete, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. E último, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, puxão de orelha, porque é o que a gente diz, e amanhã eu vou viver do quê? Diz o Senhor, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, até eu tenho que me ajoelhar depois de uma palavra dessa e clamar ao Senhor e dizer, dá-me fé, Senhor. Acrescenta, fazer como os discípulos de Jesus disseram para ele, acrescenta-me a fé, Senhor. Porque a verdade é que nós não cremos que o nosso Deus provê. Dizemos pela boca, mas na hora de priorizar a nossa vida, não, eu tenho que estudar, eu tenho que tirar aquele diploma, eu tenho que ter aquele negócio, eu tenho que trabalhar mais horas, eu tenho. E a casa de Deus está abandonada.